Salve Maria Imaculada! Hoje é dia de São Maximiliano Maria Kolbe e nesse final de semana a gente vai contemplar também a gloriosa Assunção da Virgem Maria ao céu. Mas quando eu olho para São Maximiliano Maria Kolbe, eu recebo uma desestabilidade no meu coração, porque aquele homem foi um verdadeiro pai espiritual, um verdadeiro diretor espiritual, um verdadeiro mestre naquilo que ele dizia. E as frases dele que mais impactualizou minha vida foi duas. Uma que São Maximiliano Kolbe dizia, que a obediência é tudo e o resto é resto. E a outra que ele dizia, que a vida sobrenatural do homem depende da oração. A gente vê que aquele homem ele era obediente até a morte, morte de cruz. Quando ele pede para Nossa Senhora, quando ele conversa com Nossa Senhora, ele fala que ele aceitava as duas coroas. E ele abraçou e ele dizia claramente para a bem-aventurada Virgem Maria: eu desejo ser consumido por amor a Deus. E ele foi realmente consumido ali, incinerado pelos nazistas. E a obediência reinava nele. Mas por que a obediência reinava nele? Porque ele tinha amor filial a Nossa Senhora e ele fazia jus à obediência. Porque antes de pregar a obediência, a gente tem que ser nós obedientes. E aqueles frades obedeciam esse homem porque eles viam nele realmente um pai espiritual, que não se agavava, não achava que era o bom, não pensava que era maior com ninguém. Pelo contrário, se rebaixava. E quando eu olho para São Maximiliano Kolbe, a vida de oração daquele homem, enquanto os frades dormiam, ele percorria os corredores do convento, rezando o Santíssimo Rosário, pedindo por aquela comunidade religiosa e sustentando o bom combate. E quando os nazistas veio pegar ele não pensou duas vezes em ir, sem medo nenhum da morte. Hoje nós vemos as pessoas, elas têm medo da morte. Hoje nós contemplamos as pessoas, elas querem ser curadas e libertadas. Hoje nós olhamos para a pessoa dentro da igreja, ela não aceita uma enfermidade. Ela não aguenta uma dor na perna, uma dor nas costas, ela não aguenta uma tribulação com o filho ou com o esposo. Ela não aguenta e não aceita absolutamente nada. Tudo é quanto tipo de cruz que vem sobre ela, ela repugna a cruz. Mas quando a gente olha para São Maximiliano Kolbe, a conversa é completamente diferente. Aquele homem ele contemplou os mistérios divinos pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. Ele entendeu, ele compreendeu a sabedoria da cruz. Então ele viveu os mistérios. Quando ele foi para o Japão, ele foi com uma espada na mão, a espada do Rosário. E enquanto ele rezava naquele pequeno país, era como se ele estivesse espalhando semente. Dizem que os japoneses é bom no plantio e de fato eles é mesmo. Mas São Maximiliano Kolbe ele plantou a semente do rosário ali e ele colheu fruto. De uma tal maneira que até bomba atômica explodiu e aonde aqueles homens estavam eles não sofreram nada devido aos méritos desse homem. Mas o que fez dele um grande santo? Ele é considerado como o louco da Imaculada. Ele é considerado como o homem da Virgem Maria. E é por isso que o nome dele era Milícia da Imaculada. E é por isso também que hoje eu vivo uma milícia, a milícia do Santíssimo Rosário, espelhado nesse homem. E quando a gente olha para a vida dele, meu irmão, eu lembro da Assunção da Virgem Maria ao céu. E quando eu olho para a Assunção da Virgem Maria ao céu, eu contemplo a bem-aventurada Mãe. São Maximiano tinha uma devoção profunda à Assunção da Virgem Maria ao céu. E agora, saindo um pouco de São Maximiliano Kolbe para desbancar os protestantes, hoje eu estava meditando o Rosário e na quarta dezena gloriosa, a Assunção da Virgem Maria ao céu, eu lembrava da enfermidade do meu pai. O pai, quando ele ficou doente do fígado devido à bebida alcoólica, o fígado dele derreteu de tanto que ele bebia. O apelido do meu pai era Opala 6 cilindros, de tanto que aquele homem bebia. Mas quando meu pai ficou doente e ele precisou colocar um aparelhinho para como se fosse um fígado robótico nele chamado TIPS, se eu não me engano era esse o nome do aparelho que meu pai precisou usar. Na época custava uma paulada de dinheiro, era mais de 10 mil reais.
Então a gente, para salvar nosso pai, a gente dispôs de bem material, a gente dispôs de dinheiro de tudo é quanto lado, para poder deixar o meu pai viver. A gente fez de tudo para o meu pai viver, até o último instante, principalmente a minha mãe, que praticamente morou no hospital com meu pai. E a gente faria qualquer coisa, e faria até hoje, que hoje meu pai é falecido há muitos anos, mas a gente faria qualquer coisa para o meu pai viver, para o meu pai estar conosco, disposto. Eu falava ainda na época que eu era molecão, eu falava, se eu pudesse doar um pedaço do meu fígado pro meu pai, sem medo nenhum, eu cairia na maca para ser cortado. A gente faria qualquer coisa pro meu pai. Sítio, carro, casa, qualquer coisa a gente venderia para que meu pai pudesse viver. E aí, olhando para a doença do meu pai, eu vejo a Nossa Senhora. Se nós, meros vermezinhos de areia, estaríamos dispostos a fazer qualquer coisa para que o nosso pai vivesse, e assim hoje eu ainda penso, se um filho meu cair de cama, ou se minha mãe cair de cama, eu me disponho a fazer qualquer coisa para que ela viva, até doar minha casa se for preciso, para que minha mãe viva, receba uma cirurgia ou um filho meu. Assim também foi com meu pai. E aí eu fico pensando na Assunção de Nossa Senhora. Os protestantes, eles vêm e falam que Nossa Senhora morreu e o seu corpo foi corroído por vermes, porque afinal ela é um ser como nós. E de fato ela foi, com um grandíssimo detalhe, agraciada por todo tipo de bênção e graça divina, preservada antes, durante e depois do parto a sua virgindade, digna de ser elevada ao céu, porque se a minha família, se disponhava de qualquer coisa para o meu pai viver, quem dirá Jesus Cristo? Será que ele iria deixar Nossa Senhora ser corroída ali no sepulcro? Será que ele ia deixar Nossa Senhora ter o corpo decomposto, assim como qualquer um? Isso é uma coisa para o protestante raciocinar, eles que têm a cabeça coberta de neve espessa, densa, de fumaça negra de Satanás. Porque eles falam que Nossa Senhora morreu como qualquer um. Ela não morreu. Porque assim como eu estaria disposto a fazer qualquer coisa para o meu pai viver, quem dirá Jesus Cristo, que tem tanto poder no céu, na terra, nos infernos, em tudo? Ele que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele que traz tudo na palma da mão. Ele que tem o poder em todo e qualquer momento. Ele que pode fazer qualquer coisa. Será que ele iria deixar a mãe dele ser comida por vermes no sepulcro? Assim como os protestantes miseráveis, heréticos, costumam dizer? Isso é uma reflexão. Será que eu deixaria o meu pai morrer e não dispunharia de um carro, de uma casa para que ele vivesse? A pergunta que não quer calar nesse dia de hoje é uma só. Será que Jesus Cristo ia deixar Nossa Senhora morrer? Jamais. Jamais. Assim como jamais eu iria, se eu pudesse mover alguma coisa, né? Se eu fosse Deus, jamais eu deixaria o meu pai morrer. Eu traria ele sempre comigo. Assim Jesus Cristo olhou para a bem-aventurada Virgem Maria. Jamais ele deixaria ela morrer. Porque como fala lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 4, se eu não me engano, o amor é mais forte que a morte. O amor que Nossa Senhora tinha por Jesus e Jesus por Nossa Senhora é mais forte do que a morte. Assim ela foi elevada ao céu. Assim ela está, com o corpo incorruptível, só ela e Jesus Cristo no céu, de corpo e alma. E é por isso que ela foi assunta ao céu. Sabe por quê? Porque eu e você é incapacitado de chegar diante de Jesus Cristo. Assim como São João Batista, que não nasceu e nem vai nascer alguém grande igual ele, como o próprio Cristo falou, dizia claramente: eu sou indigno de desatar a correia dos calçados deste homem. Ô meu irmão, minha irmã, assim também eu e você é indigno de chegar perto de Jesus Cristo. É por isso também que, desviando o assunto, eu fico pensando como as pessoas podem receber Jesus Cristo eucarístico na mão. Ah, mas a igreja permite. Não, mas é a tua piedade. A tua piedade também permite isso. Que porcaria é essa? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Nunca foi assim. O que agora tem que ser?
João Batista é incapacitado de desatar as correias da sandália de Cristo. Eu e você não. Eu e você quer tocar na carne de Cristo. Nós queremos receber a Eucaristia na mão. Olha que loucura. Ô, meu irmão, é uma loucura isso. Mas Jesus Cristo, ele vem. Ele vem para ajudar eu e você. De que forma? Pela intercessão de Nossa Senhora, porque nós somos incapacitados de chegar a Ele. Então eu chego através da bem-aventurada Virgem Maria. A exemplo de São Maximiliano Kolbe. E outra coisa que eu gosto de frisar muito é a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Por que ela foi coroada? Por que Cristo coroou Nossa Senhora? Para mostrar para mim e para você que quem tem poder é o rei e a rainha. Então, ela sendo coroada, ela tem poder no céu, na terra e nos infernos, para mover o coração do filho, é claro, segundo a vontade dele, e interceder por mim e por você. E foi isso que São Maximiliano Maria Kolbe, o louco da Imaculada, fez, meu irmão, minha irmã. O louco da Imaculada, ele recorria a ela a todo momento. E ele acreditava na Assunção de Nossa Senhora. E é por isso que ele triunfou. Porque quando o holocausto dele subiu ao céu, a fumaça do corpo dele sendo incinerado foi como um suave perfume diante da Trindade Santa e da Virgem Maria. Ele ali parecia como um miserável, como um cão morto sendo incinerado. Mas aos olhos de Deus ele triunfou. Ele triunfou sobre os inimigos. E assim eu e você vai triunfar também, em cima de todos os inimigos, pelo coração imaculado da Virgem Maria, que foi assunta ao céu para interceder por nós, pobres miseráveis. Que Deus te abençoe e te guarde, e te dê força no combate, como deu a São Maximiliano Kolbe, para a gente triunfar, nem que for na eternidade. Salve Maria Imaculada.